Queria, em primeiro lugar, agradecer a estes jovens por este magnífico instrumental que nos apresentaram e nos faz lembrar, de facto, a presença de Deus e nos preparam para podermos falar da presença de Deus. Muito obrigado por esta bela música que nos predispõe para ouvirmos e para falarmos um pouco acerca da Palavra de Deus. Queria também cumprimentar todos os jovens, todos os irmãos que estão connosco esta manhã, todas as visitas, aqueles que nos visitam de outras igrejas, que se possam sentir bem esta manhã aqui na presença de Deus na Igreja da Vintes. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos, acima de tudo, receber as bênçãos segundo a promessa que Deus nos quer conceder. Queria também cumprimentar aqueles que porventura nos estão a escutar através da internet, suas casas, em qualquer lugar, para eles também um cumprimento e uma palavra amiga e que também possam ser abençoados no lugar onde eles se encontram. E queria então iniciar e ler um primeiro texto da Palavra de Deus para introduzirmos o pequeno sermão que queremos apresentar a Deus, em primeiro lugar, a mim e à Igreja, aos amigos e às visitas aqui reunidos. O texto encontra-se no livro de Amós, peço desculpa, eu também estou um pouco constipado. Esta semana fiquei, devido à chuva talvez e ao frio, um pouco constipado. Capítulo 4 de Amós. E vamos ler do versículo 6 até ao versículo 13. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi devorada pela locusta. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos mancebos matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficastes sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz de manhã trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Queria centrar o meu pequeno estudo neste texto de Amós e, sobretudo, no versículo 6. Não, no versículo 12, peço desculpa. Porque assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com o teu Deus. E este é o título do culto que queremos prestar e da mensagem que quero transmitir aos irmãos esta manhã. Vemos aqui a descrição de Amós, aquilo que Deus fez para que o seu povo se convertesse a Ele. Várias coisas que Ele fez na sua vida e faz na nossa. E sempre a mesma, no final de cada versículo, e vós não vos converteste a mim. Por isso, Ele diz, prepara-te, ó Israel, prepara-te à igreja, para que encontrares com o teu Deus. E a pergunta que eu queria, ou que pretendo responder esta manhã, é porque preciso eu de me preparar para encontrar com o meu Deus. Primeiro, o encontro com o Senhor é certo. Quer nós queiramos, quer não. Diz-nos capítulo Pedro, capítulo 9, capítulo 3, versos 9 e 10, o seguinte. 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versos 9 e 10, diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nós nos preparamos ao longo da vida para muitas coisas. Preparamos-nos profissionalmente para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos vai pôr. Preparamos-nos, para o casamento de um filho. Preparamos-nos para o recebimento de um filho. Preparamos-nos para uma cirurgia, se calhar, quando o médico nos diz que temos que fazer uma cirurgia, há algo que nos acontece, nós fazemos essa preparação e eu pergunto, e preparámo-nos para nos encontrar com o nosso Deus? E o primeiro ponto, porque nós nos precisamos de preparar, é que este encontro é certo. Quer nós queiramos, quer não. Quer nós acreditemos, quer não acreditemos. Nós vamos ter que nos encontrar todos com o nosso Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós preparamos para tudo, menos para este encontro que temos que ter com o nosso Deus. Muitos pensam, e talvez a Igreja, que Deus se esqueceu de que viria a esta terra. Temos a impressão que há tantos anos que ouvimos falar na volta de Jesus, neste encontro que temos que ter com Ele, que certamente já não vai acontecer. E no último versículo da Bíblia, o que é que diz lá? Eis que eu venho, eis que eu cedo venho. E quer nós acreditemos, quer não. Quer nós queiramos ou não, este dia é inevitável. O Senhor terá um encontro conosco. E o segundo ponto deste encontro é que o Senhor não poupará ninguém. Por vezes temos esta sensação de que podemos passar ao lado, podemos passar por um período, por um momento em que não encontraremos a Deus. Não encontraremos a Deus na nossa vida. E em Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, nós conhecemos todos muito bem este texto, mas às vezes parece que não lhes damos grandes importâncias. Já foi tantos anos que passaram, fazemos tudo aquilo que muitas vezes queremos e nada nos acontece, não há problema nenhum. Afinal, será de facto vamos ter este encontro? Será que realmente Jesus vai vir? Será que realmente a nossa vida demonstra aquilo que fazemos, que nos vamos encontrar um dia com Deus? Mas reparem, em Mateus 24 e versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E reparem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O encontro com Deus não discriminará ninguém. Ele é inevitável. As riquezas, os tesouros deste mundo não nos poderão livrar deste dia. O tráfico de influências, as artimanhas, não nos poderão livrar deste dia. Os diplomas que talvez nós encontremos e nós, nessa preparação que nós temos para esta vida terrena, não nos livrarão desse dia. Os subornos, que às vezes, e nós estamos habituados a ouvir, que as pessoas sempre conseguem uma maneira de escapar, não nos livrarão desse dia. Nem o mais competente dos advogados poderá livrar alguém deste dia. O desprezo e a indiferença também não poderão nos livrar deste dia. Quer queiramos ou não, inevitavelmente ele virá. A incredulidade não nos pode livrar deste dia. Quer crendo ou não crendo, nós vamos ter esse encontro com Deus. Nós vamos ter esse encontro com Jesus. E em Romanos, capítulo 14, diz-nos precisamente isso. Romanos, capítulo 14, capítulo 14 de Romanos, e no verso 10 diz: mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão, pois todos, não diz alguns, não diz, é só os que estão lá fora, aqueles que fazem as maldades, nós aqui dentro da igreja não fazemos isso. Diz o apóstolo Paulo, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá fugir desse dia da ira de Deus. E a Bíblia diz que todos devemos e vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Eu desejava agora ler um texto em Sofonias. Sofonias. Capítulo 1. E vamos ler a partir do verso 11. Sofonias, é um livro muito pequenino, capítulo 1 e verso 11 diz: Uivai vós, morador de Macates, porque todo o povo de Israel está arruinado. Todos os que pesam a prata serão
destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso, as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor, clama ali o homem poderoso. Temos aqui uma descrição, diz que aqueles que pesam a prata serão destruídos. Os poderes económicos também passarão por esse escrutínio de Deus. O FMI, que nós tanto ouvimos falar, também não escaparão a este escrutínio de Deus. A Bolsa de Valores, a Casa Branca, a Casa Rosa, o Palácio do Planalto, os poderosos, os pobres, os fracos, os iletrados, os pequenos e os grandes, os nobres e os plebeus, todos estão envolvidos com o encontro do Senhor no dia do juízo. É bem possível que esta manhã, ao escutar esta mensagem, imaginemos que nós não estamos envolvidos nisso. Que isso não nos diz respeito. Em Apocalipse capítulo 20, para esses, para a igreja aqui esta manhã, é urgente lermos este texto. Capítulo 20 de Apocalipse. A partir do verso 12. Capítulo 20 de Apocalipse e a partir do verso 12. Diz então, do verso 11: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ninguém ficará de fora deste juízo. Portanto, devemos ter atenção à abrangência neste dia. Preparemo-nos para nos encontrarmos aqui e agora com o nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para nos encontrarmos com Deus. E a terceira parte é porque é que nos devemos preparar para este encontro com o Senhor. Já lemos Pedro e lemos Apocalipse, capítulo 20, o último capítulo, o último versículo da Bíblia, em que diz que nós devemos nos preparar porque o encontro com o Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Será que nós estamos a nos preparar para tudo, menos para este encontro? Será que estamos atentos àquilo que se passa à nossa volta, aos sinais que nos estão a ser transmitidos por Deus? Eu já não vou falar dos terremotos, dos tsunamis, porque estes foram os sinais que Jesus disse: preparai-vos, e quando vires tudo isto acontecer, sabei que está próximo. Mas os sinais políticos, os sinais religiosos, nós podemos ver, de facto, e achamos tudo normal. Nós vimos ainda, acho que há 2 semanas, o Papa Francisco encontrar-se, passados 1000 anos,
com um líder ortodoxo da Igreja na Rússia. Há 1000 anos que já não se encontravam. Vemos mais um encontro histórico que vai acontecer, o Presidente dos Estados Unidos a ir a Cuba. Nunca tinha acontecido, depois do embargo. 60, 100 anos. Vemos o poder político a movimentar-se com o poder papal. E estamos nós atentos? Estamos nós a preparar-nos para uma cirurgia, um casamento? Estamos nós a preparar-nos? Tudo isto é importante. Eu não estou a dizer que não temos de fazer isso. Mas estamos nós apercebidos? Estamos nós apercebidos àquilo que Deus nos quer transmitir? Esta preparação que, através do profeta Amós, Deus trouxe à sua igreja? Tantas coisas que Deus muitas vezes traz. E chama-nos, e nós estamos a preparar-nos para outras coisas. Importantes, sem dúvida. Mas a mais importante, nós pomos de lado. Acordemos, meus irmãos e amigos. Diz-nos Apocalipse, capítulo 16, verso 15, eis que venho como ladrão, venho cedo. E eu fico a pensar, às vezes, que eu também gosto dessas coisas. Será que, quando Cristo vier, eu estarei numa final de futebol? Será que estarei num concerto? Será que é assim que me estou a preparar? Será que estarei no Carnaval? Será que estarei numa outra festa qualquer? Será que é desta maneira que eu me estou a preparar para este encontro que eu vou ter que ter com Deus? Diz a Bíblia que muitos buscarão a morte neste dia, mas a morte fugirá deles. Outros dirão aos montes, nós conhecemos estes textos, que as montanhas caiam sobre eles, mas nem isso vai acontecer, porque nós temos um encontro marcado, quer queiramos ou não, quer nos preparemos ou não, quer acreditemos ou não, quer sejamos muito inteligentes ou menos inteligentes, muito instruídos ou pouco inteligentes, ricos ou pobres, nós teremos este encontro com Deus. Diz-nos que muitos, profeta Zacarias, capítulo 12, versos 10 e 11, diz que neste dia muitos chorarão amargamente e intensamente, como se chora pela morte de um filho único. O encontro com o Senhor será repentino. O encontro com o Senhor será inesperado. Por isso eu digo, prepare-se, porque nenhum de nós sabe o momento e a hora em que teremos esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, inevitável, quer nós acreditemos ou não, queiramos ou não, muitas vezes ouvimos falar, não me interessa com isso. Isso é tudo uma treta, desculpa-me a expressão. Eu não acredito em nada disso. Mas para eles e para nós, não interessa nada disso. Esse encontro vai se realizar. Quer eles queiram, quer não queiram, quer sejam muito poderosos ou não. Jesus, Deus, ainda controla. E o encontro com o Senhor, às vezes também nos esquecemos disso, punirá aqueles que estiverem despreparados. Nós já lemos o texto de Sinfonias, que diz, o dia do Senhor é amargo. É amargo para quem? Será que vai ser amargo para nós, que estamos aqui esta manhã? Tantas vezes ouvimos falar deste encontro, mas os anos vão passando e nós vamos preparando para outros encontros. Diz-nos o profeta Sofonias que este dia do Senhor é amargo. Aquele dia será de indignação. E diz-nos que trará angústia sobre os homens que andarem cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará em pó, e a carne será atirada ao lixo. Diz a Bíblia que este dia será como nos dias do dilúvio.
em que foi pregada esta mensagem de preparação para este encontro com Deus. E o povo diz-nos que comiam, bebiam, trabalhavam, davam-se em casamento e não se aperceberam do que estava para acontecer. E diz-nos que veio o dilúvio e o que é que aconteceu? E os levou a todos. Será que nós estamos... E diz-nos a Bíblia que este dia, este encontro com Deus será semelhante a estes dias do dilúvio, em que estas mensagens nos estão a ser transmitidas, em que o profeta Amós diz claramente: prepara-te, ó Israel, para te encontrares. Prepara-te, cada um de nós que está aqui presente esta manhã, quer seja visita, ou amigo, ou adventista ou não, quer creia, quer não creia, Jesus vai vir. Este encontro é inevitável. E nós o que é que estamos a fazer? Qual é a preparação? Diz-nos que nesse tempo a porta fechou-se e veio o dilúvio e os levou a todos. Pode não vir nenhum dilúvio, pode ser uma doença, pode ser a morte que nós não temos controle sobre ela. E se isso vier a acontecer, nós não temos esse condão de saber. E nesse dia, nessa hora, é o encontro que nós temos marcado com Deus. Já vai entrar na conclusão, e depois de falarmos sobre estes assuntos, a pergunta põe-se: como então me preparar para o encontro com o Senhor? Eu queria ler o capítulo 14 do Evangelho de São João. São João, capítulo 14. Nós conhecemos também este texto, mas às vezes, porque são demasiadamente conhecidos, variamente repetidos, nós depois lemos-los e já não ligamos. Capítulo 14 do Evangelho de São João diz o seguinte, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, não dá outra alternativa. Não é o nosso curso, não é a nossa riqueza, não é a nossa maneira de pensar. Jesus é claro e ele diz: somente eu, sou o caminho, a verdade e a Bíblia e a vida. Venha a Cristo como está, mas arrependido dos nossos pecados. Às vezes eu ouço dizer isto e às vezes dizem: interessa, eu vou a Cristo como está, venha como está. E eu digo, e a Bíblia diz: venha a Cristo como estás, mas não podes ficar como estás. Depois de eu ir a Cristo, eu tenho que ser transformado. E eu tenho que mudar a minha vida. Porque não é só ir a Cristo como eu estou. Eu tenho que ir a Cristo como estou, mas arrependido dos meus pecados. Não importa o pecado que tenhamos cometido. Não importa aquilo que fomos até este momento antes de ir a Cristo. A porta está aberta. E todos os que vêm a Cristo, o que é que Deus diz? O que é que o próprio Jesus diz? De maneira nenhuma os lançarei fora. Mas temos que vir arrependidos dos nossos pecados. Toma essa decisão hoje e agora. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. E se mantém rebelde, e o que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, a resposta é simples. É ir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Enveredar por esse caminho e essa preparação
do caminho estreito. Será que até agora temos procurado outros caminhos? Será que temos tentado ir por outras portas? Será que temos ido por uma terceira via que às vezes nos querem inculcar? Será que a nossa vida temos vários caminhos e nós, não há problema nenhum, este também vou por aqui, também vai estar lá? Não, Jesus é muito claro. A Bíblia é muito clara. Só há um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomemos essa decisão agora. O dia do Senhor é hoje. E uma frase que eu nunca tinha lido, e o dia de amanhã é do diabo. Portanto, tomemos a decisão agora. Hoje, entremos pela porta estreita e beneficiemos da salvação que Cristo nos quer conceder. E eu desejava terminar introduzindo, e lemos aquele texto de Amós, em que Deus diz, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu retive a chuva, deixem-me usar a palavra, eu castiguei-vos, e eu fiz-vos levar para o caminho que eu queria correto, e vós nunca vos arrependestes. Mas Deus tem uma promessa maravilhosa na Bíblia. Aliás, todas as promessas que estão contidas na Bíblia são extraordinárias. E se nós levarmos a nossa vida, se nós nos prepararmos segundo estes requisitos de Deus, e se nós atentarmos para a promessa e fizermos e pedirmos segundo a promessa, Deus vai cumprir na nossa vida aquilo que nos prometeu. E o texto que eu gostaria de ler encontra-se em 2 de Crónicas, também todos conhecemos, capítulo 7. Capítulo 7 e o versículo 14. 2 de Crónicas, capítulo 7 e versículo 14. Diz, e se o meu povo, é Deus que está a falar para nós, para o Israel, literal, mas especialmente para o Israel espiritual, que somos nós como igreja reunidos aqui esta manhã. E ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se nós cumprirmos com estes requisitos da promessa, se entrarmos por essa porta estreita, se buscarmos a Jesus, se buscarmos a Deus verdadeiramente, se nos arrependermos dos nossos pecados, nós estaremos preparados para esse encontro com Deus, que é inevitável. E eu digo, para terminar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isto que eu desejo para mim e para vocês esta manhã, que estejamos preparados, que Jesus possa vir e nos levar para onde é que Ele estiver, estejamos nós também. É o meu desejo, é a minha oração para mim e para vós esta manhã.
Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs,